Bom, pessoal, então na outra aula nós estudamos a respeito das esponjas do mar, que são chamadas também de poríferos, né? Só recapitulando aqui rapidinho, deixa eu mostrar aqui a imagem da esponja do mar, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é um animal, foram os primeiros animais a surgirem na Terra. São seres vivos muito simples, certo? Não possuem tecidos, não possuem órgãos, não possuem sistemas. Eles possuem três partes principais, né? Como eu já expliquei. São esses buracos que nós chamamos de poros, esse espaço no meio que é o átrio e esse buraco aqui de saída que é o ósculo, certo? Então, nós temos os poros, o átrio e o ósculo, certo? Eu falei para vocês que a água do mar ou do rio, ela faz esse movimento, entra pelos poros, vai para o átrio e depois sai pelo ósculo. Por quê? Porque quando ela faz isso, a esponja do mar vai filtrando a água em busca de alimento, certo? E a célula responsável por filtrar a água do mar é essa célula aqui, vermelha, chamada de coanócito. Eu até falei para vocês, né? Pessoal, olha, coa é a célula que coa a água do mar em busca de alimento, certo? E aí teve muita gente que me perguntou, professor, como é que esses seres, eles nascem, né? Como eles vêm de onde, como é que eles se reproduzem? Pessoal, o processo de reprodução das esponjas pode ser de dois tipos, certo? Ele pode ser uma reprodução assexuada, certo? Professor, o que é uma reprodução assexuada? É aquela reprodução na qual o indivíduo sozinho é capaz de se reproduzir. Lembra lá do exemplo das bactérias, que eu tenho uma bactéria e ela se divide em duas, e depois se divide em quatro, e assim vai. Pronto, essa é uma reprodução assexuada. Ela não precisou de ninguém. Ela não precisou de outra bactéria para poder se reproduzir. Ela sozinha é capaz de se reproduzir. As esponjas também fazem isso, pessoal. Por meio de uma reprodução assexuada do tipo brotamento. Entenderam? Como é que acontece o brotamento? Eu tenho aqui a esponja do mar, certo? Dessa esponja vai sair um broto, esse broto cai e dá origem a uma nova esponja. Muito simples, certo? Por que é chamado de reprodução assexuada? Porque essa esponja não precisou de ninguém. Ela sozinha foi capaz de se reproduzir. E qual é o tipo de reprodução assexuada que aconteceu aqui? Brotamento. Porque nasceu um broto, esse broto caiu, cresceu e deu origem a uma nova esponja do mar. Certo? Então, a primeira forma que as esponjas se reproduzem é desse jeito, através de brotamento. Agora, pessoal, eu falei para vocês também que as esponjas do mar, elas são animais sésseis. Ou seja, ela não possui a capacidade de se locomover. Uma vez que a esponja nasce em um determinado local, ela não pode sair por aí correndo, né? Só que aí você me pergunta, professor, mas e se as condições ambientais daquele local se tornarem desfavoráveis? Se, por exemplo, o rio que ela tiver se torna poluído, ou se o rio secar, por exemplo, né? Se for um rio temporário, ela nasceu ali e daqui a pouco o rio secou, ela vai morrer? Ela não vai poder ir para outro lugar? Existe uma tática usada pelas esponjas, certo? Que é chamada de gemulação. E é também uma forma de reprodução assexuada. O que é que acontece? Quando as condições daquele local onde a esponja está não são favoráveis, ela forma uma estrutura que nós chamamos de gêmula. É um saquinho, pessoal. Olha aqui nessa imagem que eu estou passando o mouse. É um saquinho. E dentro desse saquinho, eu tenho várias células que são capazes de gerar uma nova esponja. Então, o que a esponja faz? Ela está lá no rio, vamos supor. E aí o rio está secando, está secando. Lembre que ela não pode se locomover, ela é séssil. O rio está secando, secando. Se o rio secar, ela vai morrer, porque ela se alimenta por filtração. Lembram? A água precisa entrar nela e ela filtra a água do mar em busca de alimento. Ou do rio, né, no caso. E aí o nível do rio está baixando, baixando, baixando. Ela está vendo, ó, o rio está baixando, o bicho vai pegar aqui. E aí o que é que ela faz? Ela diz, bom,
para que eu vou morrer, ela já sabe que vai morrer, mas ela diz, olha, para que a minha espécie sobreviva, eu vou criar uma gema, uma gêmula. E aí ela cria essa gêmula, que é esse saquinho, e solta lá no fundo do rio. Essa gêmula, pessoal, ela tem a capacidade de resistir às condições mais severas do ambiente. E essa gêmula fica lá, no ambiente, a esponja morreu, mas essa gêmula que foi criada pela esponja conseguiu sobreviver e ela fica lá, tranquila. Um dia, quando o rio ele voltar a encher e a água topar nessa gêmula, essa gêmula vai liberar as células que estão aqui dentro e essas células vão formar uma nova esponja, certo? Pode ser qualquer situação. Eu dei o exemplo do rio secando, mas pode ser, por exemplo, um ambiente que faltou alimento, pode ser um ambiente que esteja poluído. Então a esponja, pessoal, ela cria essa gêmula, coloca células aqui dentro e solta. E ela diz: bom, eu vou morrer, mas pelo menos minha espécie vai continuar. E aí, quando as condições forem favoráveis, essa gêmula aqui vai dar origem a uma nova esponja. É tipo uma garantia que a esponja tem que a espécie não vai acabar. É tipo assim, eu vou morrer, mas eu salvo meus filhos. Mais ou menos desse jeito, certo? Então, a gemulação é uma reprodução que acontece em condições desfavoráveis, certo? A esponja do mar, se tiver tudo bem, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer a gêmula. Mas em condições desfavoráveis, ela sim faz essa gêmula que é para garantir a sobrevivência futura da sua espécie, certo? Então, os dois tipos de reprodução assexuada, o brotamento, que é quando nasce um broto, e a gemulação, que é quando a esponja cria uma gêmula em meio a um ambiente hostil que ela esteja habitando, certo? Vamos lá. E o próximo, pessoal, é a reprodução sexuada. Professor, o que é a reprodução sexuada? Já expliquei para vocês, mas eu vou refrescar a memória. A reprodução sexuada é quando eu preciso de dois indivíduos para a reprodução acontecer. A reprodução assexuada é só um. Ele sozinho consegue gerar a sua prole, certo? Os seus filhos. Vamos falar desse jeito para que vocês entendam. Já na reprodução sexuada, eu preciso dos dois indivíduos para que a reprodução ela ocorra, certo? Então vamos lá. Como é que acontece nas esponjas? Professor, tem esponja macho e esponja fêmea? Tem. Só que a grande maioria, pessoal, das esponjas do mar, elas são hermafroditas, ou seja, elas são macho e fêmea ao mesmo tempo. Olha só que interessante. A grande maioria das esponjas são hermafroditas, elas são macho e fêmea ao mesmo tempo. Certo? É confuso, né? Mas na natureza existem alguns casos desses, não só no reino animal, tá, pessoal? No reino das plantas mesmo acontece muito. Existe um monte de planta que é macho e fêmea ao mesmo tempo, certo? Aí você me diz, professor, nem sabia que planta tinha macho e tinha fêmea. Pois é, mas tem, certo? Mas vamos lá, voltando aqui aos animais. Então, eu tenho esponja macho e fêmea, certo? E aí, o que é que vai acontecer? E eu tenho esponjas hermafroditas, que são macho e fêmea ao mesmo tempo. O que é que vai acontecer, pessoal? A esponja macho vai liberar células flageladas chamadas de espermatozoides, certo? Os espermatozoides, pessoal, os espermatozoides liberados pela esponja macho vão nadar pelo rio ou pelo mar em busca da esponja fêmea, certo? Deixa eu mostrar aqui uma imagem de um espermatozoide de esponja. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para mostrar para vocês. Espermatozoide de esponjas. Deixa eu ver.
Ah, não, não tem. Mas, pessoal, olha, os espermatozoides são essas, todos, em geral, na natureza, são muito parecidos. Mas, olha, são essas célulazinhas aqui, olha, flageladas. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Pronto, são essas células aqui, certo? Isso aqui é um espermatozoide. Só que aqui é um espermatozoide humano. Mas na natureza em geral, eles são bem parecidos. Todos têm o flagelo, certo? Então, a esponja masculina vai liberar um monte dessas células na água. Olha aqui, pessoal, a esponja liberando um monte de espermatozoide na água. Estão vendo essa fumacinha branca? Isso aqui é um monte de espermatozoide que a esponja está liberando na água. Esses espermatozoides vão sair nadando aqui na água em busca da esponja fêmea. E aí, pessoal, quando eles chegarem lá na esponja fêmea, eles vão entrar, preste atenção aqui, certo? Aqui onde eu estou passando o mouse, olha, para vocês não se perderem. Eles vão entrar na esponja fêmea e vão para outra célula chamada de óvulo. E aí o que é que vai acontecer? O espermatozoide vai unir-se com o óvulo, certo? O espermatozoide ele vai unir-se com o óvulo. Então vamos lá, recapitulando para que vocês não se percam. A esponja macho vai liberar os espermatozoides, que são aquelas células com flagelo. Eles vão nadar pelo rio, pelo mar, em busca da fêmea. Achou a fêmea, o que é que acontece? Ele vai entrar no corpo da fêmea e vai em direção ao óvulo, certo? Que é outra célula, só que só existe na fêmea. O espermatozoide, então, pessoal, vai se unir com o óvulo e vai formar uma célula só, certo? Eu tenho o espermatozoide, encontro o óvulo no corpo da fêmea, os dois vão se juntar e vão formar uma célula só. Essa célula vai se desenvolver e vai virar uma larva, certo? Essa larva aqui que eu estou passando o mouse. Essa larva aqui, pessoal, ela é uma larva cheia de cílios. Estão vendo esses cabelinhos? Isso aqui são cílios. Essa larva, ela vai nadando até encontrar um local adequado. Quando ela encontrar um local adequado, ela para e vai formar uma esponja adulta. De onde vai formar uma esponja, de onde ela nunca mais vai sair dali. Então, o único período da vida da esponja no qual ela apresenta motilidade é no período que ela é uma larva, certo? Enquanto ela é uma larva, ela pode se movimentar pelo mar, pelo rio, em busca de um local adequado. Depois que ela achou, depois que ela encontrou o local adequado, ela se fixa naquele local e vai crescer e vai formar uma esponja adulta, certo? Depois que ela crescer, depois que ela se fixar e começar a crescer, ela nunca mais pode sair dali, certo? Lembre que as esponjas adultas são animais sésseis, ok? Então vamos lá, recapitulando uma última vez. A esponja macho libera o espermatozoide sai na água em busca da fêmea, achou a fêmea, ele entra no corpo da fêmea e vai se juntar a uma célula da fêmea chamada de óvulo. Juntou-se, o que é que vai acontecer? Vai formar, essa junção vai formar uma larva ciliada. Essa larva ciliada vai sair aí pelo rio, pelo mar, em busca de um local adequado. Encontrando um local adequado, essa larva se fixa e dá origem a uma esponja adulta, certo? Existe essa frase aqui, pessoal, que ela tem dois erros. Em águas muito quentes, as esponjas reagem, mudando-se para águas de temperatura mais amena, certo? Mais amenas. A frase tem dois erros grosseiros. Aponte-os, certo? Nós vamos discutir agora o que é que essa frase aqui traz de errado em relação às esponjas, ok?